vamos ao quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta NQI e o irmão, ele pergunta: Deus criou o mal? Ok, obrigado, Lucas, pela pergunta. Obrigado ao irmão que fez a pergunta. Quem faz essa pergunta faz baseada no texto de Isaías 45:7, que diz: Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então aqui a ideia é que Deus seria o autor do mal. Essa é a ideia que alguns têm, tá? Não é a ideia do texto, é a ideia que alguns têm. Então Deus criou o mal? Bem, a Bíblia ela vai dizer que em Deus só há luz, não há trevas nem mal. Jeremias 18:11, Lamentações 3:38, Amós 3:6. A Bíblia também nos informa que Deus não é mau. 1 João 1:5, que ele não pode nem mesmo ver o mal. Abacuque 1:13, nem pode ser tentado pelo mal. Tiago 1:13. Então, a Bíblia deixa claro que não há o envolvimento de Deus com o mal. A Bíblia também revela que Deus é moralmente perfeito. Deuteronômio 32:4, Mateus 5:48, que lhe é impossível pecar. Abacuque, ou Hebreus 6:18, perdão. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado e que ele execute a justiça temporal e eterna. Mateus 25:41, Apocalipse 20, de 11 a 15. Voltando para o texto de Isaías 45, versículo 7, o que é que o profeta Isaías então está profetizando e está falando sobre Deus? Aqui, quando diz eu crio o mal, esse criar o mal não é no sentido do mal moral, mas sim de executar a justiça e a punição ao pecado. Então, quando a Bíblia fala que Deus cria o mal, que Deus forma as trevas, que Deus executa essa questão, ele está se referindo exatamente aqui, no contexto do texto, à sua justiça, quando ele pune o pecado. Vou dar um exemplo. Seu filho faz uma arte. Você é obrigado, né? Se você vai seguir a Bíblia, vai pegar lá o seu filho, ou dar um castigo para ele, ou talvez umas varadinhas na perna. A Rebeca, quando era pequena, quando fazia arte, ela apanhava de Raider, né? Ficava com a marquinha do Raider. Então, era a minha punição para a Rebeca. Ela ficava de castigo, ou ela levava umas chineladas no popô. E apanhava mesmo, né? Sem nenhum problema. E graças a Deus que a gente pode educar os nossos filhos. Não espancar, mas se tiver que dar uma chinelada, uma varadinha, faz mal a ninguém, né? E aí, quando eu faço isso é mal. Eu dar uma varada no meu filho, uma chinelada, ou eu colocá-lo de castigo, isso não é bem, isso é mal. Mas esse mal foi gerado pela arte que a criança fez, pelo erro que ela cometeu. Então, o erro que ela cometeu me obrigou a tomar uma atitude que, apesar de ser necessária, não é uma atitude agradável nem uma atitude boa. Então, o texto de Isaías 45:7 é exatamente o que a palavra de Deus está dizendo, é que Deus vai executar justiça, calamidade contra os ímpios, contra os pecadores, contra aqueles que afrontam a Deus. Por isso ele cria o mal. Neste sentido. Tá ok, pastor Edson Miranda? E quero deixar claro, viu, pastor Edson, que esta explicação não é minha. Aí você vai dizer, de quem? De quem? Eu respondo, João Calvino. João Calvino explica esse texto e ele, João Calvino, vai dizer que o mal que Deus cria aqui é o mal calamidade no sentido de julgamento. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o irmão, se a visão calvinista sobre a predestinação do mal é diferente da visão arminiana. 100%. É totalmente antagônica.
né? Porque, veja, o Calvino aqui vai explicar desse jeito, e eu estou explicando isso por causa disso. Mas em outros momentos ele vai dizer que tudo o que acontece é decretado por Deus. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Ele diz o seguinte na Instituta número 3. Um certo mercador se perde da sua caravana, é assaltado, violentado e tem a sua cabeça decepada. Calvino diz assim: Deus não somente anteviu o ato, mas também o determinou. Então, e ele fala mais, que todo mal, todo crime que acontece no mundo é Deus que determinou. Então, no calvinismo, tudo que acontece é determinação de Deus e é vontade absoluta de Deus, é a perfeita vontade de Deus. Que é o beneplácito de Deus. É o decreto e o beneplácito de Deus. Beneplácito é o prazer. Deus ainda tem prazer que o seu filho, no caso da visão do João Calvino, que o seu filho sofra o assalto ou que o seu filho seja violentado, etc. e tal. Imagine você, se você é o pai daquela menina que o menor Champinha estuprou durante 5 dias e no último dia cortou a cabeça dela com uma faquinha de serra e decolou a criança. Então, na cabeça do Calvino, Deus não somente anteviu, mas decretou essa barbaridade, o que é absurdo. No arminianismo, o wesleyanismo, nós vamos entender isso como uma permissão de Deus. Então, Deus permite, por respeitar o livre-arbítrio humano, por respeitar o que acontece aqui, quer dizer, esse clima que nós criamos aqui tem a ver com a queda, que é uma decisão do homem, uma decisão livre do homem. Então, o livre-arbítrio é que gera toda essa problemática. Quando você tira o livre-arbítrio da equação, você tem um problema sério. Porque se você tirar o livre-arbítrio do homem, sobra tudo para Deus. Para você ter uma ideia, eles falam que o diabo é apenas um instrumento de Deus. Eu me lembro que eu estava num debate lá no programa Vejam Só, e eu perguntei para o calvinista: ora, se Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,7, se ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, né, e o diabo só faz a vontade de Deus, então Jesus teria lutado contra a vontade de Deus? Aí o calvinista patinou, porque não teve resposta. Porque não tem resposta. É óbvio que o foco é o diabo, que é o nosso verdadeiro inimigo. Eu até achei engraçado porque ontem, sábado, eu estive com o pastor, nós fomos assistir um coral, eu e o pastor Rinaldo Filho, nós fomos numa igreja presbiteriana. E o pastor pregou Êxodo 14, né? E eu tenho um sermão sobre Êxodo 14. E quando você escuta o meu sermão sobre Êxodo 14, eu foco em Baal-Zephon e a história do Piairote e o Baal-Zephon, que Deus manda ficar ali diante de Piairote em Baal-Zephon. Baal-Zephon é o Baal que vigia. Então, quando eu prego esse texto, eu foco na maldade do faraó e na perseguição do inimigo ao povo de Deus. Porque nós vamos encontrar no livro de Êxodo 10 vezes Deus falando que endureceu o coração de faraó e outras 10 vezes deixando claro a Bíblia que o coração de faraó foi endurecido por si mesmo. Mas eu, como eu sou um arminiano, eu foco na perseguição do inimigo. O pastor, na pregação dele, que foi uma boa pregação, diga-se de passagem, focou em Deus. Então é Deus que mandou perseguir o povo, é Deus que fez, é Deus que... Então, ele não citou o inimigo uma vez. Quer dizer, o faraó estava ali, os egípcios estavam perseguindo o povo de Deus, mas ele não cita nem a palavra inimigo. Porque quando você tem um Deus que realmente determina o mal, você não precisa mais falar do diabo. Você elimina o diabo da equação. Você só fala de Deus. E é lamentável isso, porque é uma falta de entendimento teológico da palavra de Deus. Deus é muito diferente em permitir uma ação do diabo e em decretá-la como sua vontade de beneplácito, como a sua vontade perfeita. É uma diferença enorme. Então, quando você escuta um calvinista pregando e um arminiano pregando, você vê a diferença clara, né? O arminiano foca muito no inimigo. Então, as ações más, ele coloca o inimigo agindo. Enquanto que o calvinista, tanto nas ações positivas quanto no mal, ele coloca Deus agindo. Então, Deus faz tudo. Então eu acho isso muito perigoso porque acaba sempre recaindo sobre Deus toda a ação. E se ele é autor do mal, como disse Suzano Wesley, ele se tornou uma criatura
inferior até o próprio inimigo, porque ele está agindo usando meios inadequados. Quer dizer, ele não pode pecar, ele não pode fazer o mal. Então ele faz o quê? Ele pega o seu instrumentinho, o seu brinquedinho chamado Satanás, dá a corda e solta. Esse não é o Deus da Bíblia. Pergunta que temos aqui. Só mais uma coisa. Hashtag, é assim que fala, né? Hashtag? Hashtag. Hashtag eu amo os calvinistas. Beijos para todos. Por que não se vê mais evangelismo de rua como antigamente? Há uma lei que proíba ou foram as heresias que acabaram com esta prática, gerando dúvida na nossa geração? Os shows gospels viraram um comércio? E outra pergunta que nós podemos encaixar: por que nós evangélicos não evangelizamos como os TJs? Tá, então vamos por partes. Vamos fazer como o Jack Stripador, vamos por partes, né? Eu acho que o pastor Edson Miranda também pode participar da resposta a esta questão. Em primeiro lugar, não é verdade que não se faz mais o trabalho de rua. Aí a Paz faz. Ainda a sexta-feira, como é que chama o nosso irmão lá? Augusto. O nosso irmão Augusto Corneteiro, ele pegou a sua corneta, eu peguei um pacotão de folheto e nós vamos entregar folheto na rua. Nós somos evangelizar de porta em porta. A nossa igreja faz. Faz. Várias igrejas fazem. Lá em Rio Preto nós fazemos também. Então é uma afirmação não verídica. Tá certo? Outra coisa, muitas igrejas fazem culto ao ar livre. Fazem, até ele falou aí do show gospel, né? Muitos shows, entre aspas, gospel, né? É feito em praça, em recinto de exposição, é uma evangelização na rua, que é feito com mais tecnologia, com mais sofisticação e atrai milhares de pessoas, inclusive não religiosos, não crentes, que gostam de boa música e vai lá para ouvir a música gospel e acaba se convertendo. Então o trabalho é feito. Evangelismo em massa, né? Evangelismo em massa. Então, cruzadas, então dizer que isso não é feito não é verdadeiro. Bom, sobre evangelizar como fazem as TJs. Bem, primeiro que eles não fazem isso voluntariamente, eles são obrigados. Mas vamos tirar essa questão da obrigatoriedade, que é até soteriológica no jeovismo, da equação. Nós podemos fazê-lo como fazem as TJs? Podemos. E eu não vejo problema de assim proceder. Lá na nossa igreja em Rio Preto, toda sexta-feira, eu e um irmão chamado Chicão, a gente vai de casa em casa oferecendo curso bíblico. Toda sexta-feira à tarde. Né? A gente sai e vai lá e bate palma e fala bom dia, pergunta se quer uma oração, pergunta se quer um curso bíblico, traz um discipulado, leva um livrinho de discipulado e vamos fazendo a obra de Deus. Então, nós fazemos. Eu até acho, minha opinião, que sistematicamente as igrejas poderiam fazer esse trabalho de rua, de casa em casa, como fazem as TJs. O problema das Testemunhas de Jeová não é o trabalho que eles fazem de casa em casa. É a heresia que eles pregam, né? Aliás, uma das coisas poucas que eles acertam, né, é ir de casa em casa, embora eles idolatram isso. As igrejas evangélicas fazem trabalho de evangelização. Tem programa de rádio, tem programa de TV, tem vários tipos de métodos. E há igrejas que fazem também esse trabalho de porta em porta. Dizer que não fazem não é verdadeiro. É que as TJs, eles têm isso como uma doutrina e sistematizaram isso. Eu acho que as igrejas que quiserem e puderem, e aqui vai a minha dica, funciona, poderiam até imitar as TJs nesse aspecto sem nenhum problema. Tá? Como eu estou fazendo lá em Rio Preto. Vou de casa em casa e olha, pastor Edson, se você chegar numa casa e bater palma, e se oferecer para fazer uma oração, para ler um texto bíblico, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Então não é um problema. Quer ir de casa em casa? Pode ir. Só que nós evangélicos não usamos só essa metodologia. Nós vamos de casa em casa, nós fazemos shows, cultos em praças, nós fazemos cornetas nas ruas, né? Cornetamos as ruas, nós fazemos
revistas, propagandas em veículos de comunicação, tudo para evangelizar. Então há vários métodos que nós não temos só um método, mas repito, não vejo nenhum problema de nós usarmos a metodologia que as TJs usam. O importante é que a mensagem do evangelho seja levada, né, aos perdidos, e escolher um método que também dê resultados, né? Esse método que as TJs fazem, pastor Edson, dá resultado. E a igreja pode, e algumas fazem, inclusive. Não é exclusividade das TJs pregar de porta em porta. Tem várias igrejas evangélicas no Brasil que fazem esse trabalho e dá resultado. Tá? Claro que as TJs sistematizaram porque eles só têm esse como carro forte deles. São obrigados, né? São obrigados. Inclusive, se você olhar a TJ no meio da rua, ele vive arrastando a perna, né? Arrastando o pé. Porque ele tem que passar 40 horas por mês ali na rua. Não é o nosso caso, mas não há problema de fazermos esse trabalho e muitas igrejas fazem. Não é verdade que só as TJs vão de porta em porta evangelizar, isso é mentira. Muitas igrejas vão de porta em porta, muitas igrejas evangelizam, muitas igrejas têm discipulado nos lares, tá certo? Fazem discipulados, então... essa ideia que a seita cria, porque isso aí é um mito da Testemunha de Jeová, né? Só nós fazemos evangelismo de porta em porta. É muita presunção, mentira deles, né? Mas é verdade que eles priorizam isso e que nós, evangélicos, poderíamos fazer mais isso, tá? Fazer mais isso. Porque, tanto que a gente vai numa igreja e pergunta: quem aqui foi visitado para ser evangelizado por um assembleano? Um outro levanta a mão, por um batista. Quem aqui já foi evangelizado por uma TJ? Aí todo mundo levanta a mão. Então, eles priorizam mais isso e nós poderíamos priorizar mais esse trabalho de porta em porta, que é um trabalho que pode dar resultado, não só pode como dá, tanto que em números percentuais, as TJs são a seita que mais cresce no planeta. Em números demográficos, são os islâmicos, os muçulmanos, mas em números percentuais são as TJs. Então, há uma necessidade de nós fazermos mais esse trabalho? Creio que sim, tá certo? O que me chama a atenção aqui da pergunta, né, é porque nós evangélicos não evangelizamos como os TJ. Nós evangelizamos, muito mais que eles. Só que a questão aqui já está errada, porque eles não evangelizam, o que evangelizar é levar o evangelho. A mensagem do evangelho. Sim. Então aí já está errado. Eles pregam uma heresia, né? Eles pregam uma heresia. Então dizer que eles estão evangelizando não está correto, porque eles estão indo de porta em porta. Não só não está correto isso. Levar um ensino errôneo. Mas não só leva à perdição. Agora evangelizar é levar a mensagem do evangelho. Mas não só está Cristo correto isso. salva, liberta o pecador. Não só isso não está correto, como muitas igrejas fazem esse trabalho. Também faz o trabalho de porta em porta. Porta em porta. Então dizer... levando a mensagem genuína o evangelho verdadeiro. Só as TJs que vão levar a verdade. Opa! Muitas igrejas evangélicas, vão de porta em porta, batem na porta, conversa com a pessoa, dá livro bíblico para a pessoa, ora, discipula, evangeliza. Então, gente, isso aí é mito, tá? Mas as TJs fazem mais. É o carro forte deles, é o foco deles, tá certo? Pode não ser o nosso, tá? Porque por exemplo, a IEPAS faz esse trabalho de porta em porta, faz discipulado, só que o rádio e a TV são as prioridades da igreja, né? Agora, pastor, qual é a sua opinião do evangelismo pelas redes sociais? Eu sou a favor, eu faço muito, eu tenho 3 Facebooks, eu tenho Twitter, eu tenho 2 ou 3 canais no YouTube, o meu canal de vídeos no YouTube está chegando a 2 milhões de acessos, qualquer vídeo que eu publico lá, em 2, 3 dias já tem 5 mil, 10 mil visualizações, tem vídeos meus que tem quase 100 mil visualizações, vídeos do pastor Nathanael Rinaldi que está com quase 200 mil visualizações, então assim, eu acho que as mídias sociais, bem usadas, bem trabalhadas, é um método efetivo, produtivo e que a igreja deve utilizar para evangelizar. Tem muito crente que fica fazendo biquinho nas redes sociais, né? No Facebook, biquinho. Ô meu irmão, para de fazer biquinho, faz aí um texto bíblico,
Coloca uma foto bonita de você aí no culto. Não, mas aqueles irmãos... A Rebeca, quando começou com rede social, começou a fazer biquinho. Falei, filha, para com esse negócio de biquinho. Facebook de crente não é para fazer biquinho. Aliás, pastor, eu vou contar um negócio aqui. O senhor não espalha não, mas eu vou contar pro senhor, tá? O Lucas também fica sabendo, mas não espalha não. Vê o que é aqui entre nós. Você quer conhecer um crente? Acessa o Facebook dele. Dá uma olhada no Facebook dele. Veja com quem ele anda, veja o que ele anda bebendo, veja o que ele anda falando. O Facebook revela. Eu entro, não espalha não, tá? Eu entro nos Facebook de todos os irmãos da minha igreja. Antigamente os pastores ficavam atrás, onde os jovens, os pastores mais velhos, né? Eles iam atrás, onde é que os jovens iam da igreja, eles iam fiscalizar, né? Hoje a gente não precisa mais fazer isso. É só entrar no Facebook da mocidade da igreja. Você vê onde eles estão. E aí depois, meu irmão, ó, chama na sala pastoral e tome Jesus neles. Amém.